Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, bate-papo, estudo. A boa de hoje é o nosso livro Uma Breve História da Filosofia, hoje no capítulo 8, né? E a gente vai ler um texto falando de Anselmo e Aquino, né? São Tomás de Aquino e Anselmo, que se chama A Ilha Perfeita, tá? Então, lembrando que esse livro aqui de Nigel Warburton, eu tenho ele na versão física, então não teremos tela, mas vocês podem acompanhar aí perfeitamente enquanto estão fazendo outras coisas, né? Ficar ouvindo aqui a nossa leitura. Se você gosta de leitura, de filosofia, de leitura compartilhada, você já pode cogitar, deixar um like aqui para impulsionar esse vídeo dentro da plataforma. E se você gosta de leitura em geral, de vários assuntos diferentes, não só de filosofia, eu te convido a se inscrever aqui no canal e conhecer um pouco mais de cada trabalho que a gente desenvolve, assim, de cada livro que a gente traz. Tudo bem? Então, bora para nossa leitura, bora para nossa leiturinha. A Ilha Perfeita, Anselmo e Aquino. Todos nós temos uma ideia de Deus. Entendemos o que Deus significa, quer acreditemos ou não que ele de fato exista. Com certeza você está pensando na sua ideia de Deus nesse exato momento. E isso parece bem diferente de dizer que Deus realmente existe. Anselmo, que viveu de 1033 até 1109, um padre italiano que se tornou arcebispo da Cantuária, tinha uma visão bastante diferente. Com seu argumento ontológico, ele afirma ter mostrado que, por uma questão de lógica, o fato de termos uma ideia de Deus prova que Deus realmente existe. O argumento de Anselmo, incluído no livro Proslogium, começa com a afirmação incontestável de que não se pode conceber nada que seja superior a Deus. Esta é apenas outra forma de dizer que Deus é o mais grandioso dos seres imagináveis, grandioso em poder, em bondade e em conhecimento. Não se pode imaginar nada mais grandioso que ele, pois esse algo seria Deus. Ele é o ser supremo. Essa definição de Deus não parece controversa. Boécio, no caso que a gente leu no último texto, né, o definia de maneira semelhante, por exemplo. Em nossa mente, podemos ter claramente uma ideia de Deus. Isso também é indiscutível. Mas então Anselmo aponta que um Deus existente apenas em nossa mente, mas não na realidade, não seria o mais grandioso dos seres concebíveis. Um Deus que existisse na realidade certamente seria o mais grandioso. Esse Deus poderia concebivelmente existir. Até mesmo os ateus costumam reconhecê-lo. Contudo, um Deus imaginado não pode ser mais grandioso que um Deus existente. Portanto, concluiu Anselmo, Deus deve existir. Tal conclusão segue-se logicamente da definição de Deus. Se Anselmo estiver certo, podemos ter certeza de que Deus existe simplesmente pelo fato de termos uma ideia dele. Trata-se de um argumento a priori, um argumento que não se baseia na observação sobre o mundo para chegar a uma conclusão. É um argumento lógico que, partindo de um ponto incontestável, parece provar que Deus existe. Anselmo usou o exemplo de um pintor que imagina a cena antes de pintá-la. Em determinado momento, o pintor pinta o que imaginou. Então, a pintura existe tanto na imaginação quanto na realidade. Deus é diferente desse tipo de caso. Anselmo acreditava que era logicamente impossível ter uma ideia de Deus sem que Deus de fato existisse, ao passo que podemos, com muita facilidade, imaginar o pintor que jamais tenha pintado o quadro que imaginou, de modo que a pintura só exista na mente dele, mas não no mundo. Deus é o único ser desse tipo. Podemos imaginar a não existência de todas as outras coisas sem nos contradizermos. Se entendermos verdadeiramente o que é Deus, reconheceremos que seria impossível sua não existência. Muitas pessoas que compreenderam a prova de Anselmo acerca da existência de Deus suspeitam de que há algo duvidoso na maneira como ele chega a essa conclusão. Parece simplesmente haver algo errado no argumento.
Pouquíssimas pessoas passaram a acreditar em Deus tendo apenas esse raciocínio como base. Anselmo, em compensação, citou uma passagem dos Salmos, segundo a qual somente um tolo negaria a existência de Deus. Será que fez barulhinho na minha gravação? É o Windows 11 querendo se intrometer aqui na minha vida. Amigo, espere. Voltando aqui à questão da existência de Deus. Quando Anselmo ainda estava vivo, um outro monge, Gaunilo de Marmoutier, criticou seu raciocínio, apresentando um experimento mental que servia de suporte para a posição dos tolos. Imagine que em algum lugar do oceano há uma ilha onde ninguém pode chegar. Essa ilha tem muitas riquezas e é repleta de todos os frutos, árvores, plantas exóticas e animais inimagináveis. E ela não é habitada, o que a torna um lugar ainda mais perfeito. Na verdade, trata-se da ilha mais perfeita que se pode imaginar. Se alguém diz que essa ilha não existe, não há muita dificuldade em entendermos o que se quer dizer com isso. Faz sentido. Mas suponha que alguém lhe diga que essa ilha deve de fato existir porque é mais perfeita do que qualquer outra ilha. Você tem uma ideia dela. Porém, ela não seria a ilha mais perfeita se só existisse em sua mente. Então, ela deve existir na realidade. Gaunilo afirmou que se alguém usasse esse argumento para tentar nos persuadir de que a mais perfeita das ilhas realmente existe, provavelmente acharíamos que é uma piada. É impossível trazer à existência real uma ilha perfeita apenas imaginando como ela poderia ser. Seria um absurdo. A ideia de Gaunilo é que o argumento de Anselmo para a existência de Deus tem a mesma forma que o argumento para a existência da ilha mais perfeita. Se não acreditamos que a mais perfeita das ilhas imagináveis possa existir, por que acreditar na existência do mais perfeito dos seres imagináveis? O mesmo tipo de argumento poderia ser usado para imaginar a existência de todos os tipos de seres, não só a ilha mais perfeita, mas a montanha mais perfeita, a construção mais perfeita, a floresta mais perfeita. Gaunilo acreditava em Deus, mas pensava que o raciocínio de Anselmo sobre Deus, nesse caso, não se sustentava. Anselmo respondeu concluindo que seu argumento só funcionava no caso de Deus e não de ilhas, pois as outras coisas são simplesmente as mais perfeitas dentro de sua espécie, enquanto Deus é o mais perfeito de tudo. É por essa razão que Deus é o único ser que necessariamente existe, o único que não poderia não existir. 200 anos depois, uma pequena parte de uma obra muito grande chamada Suma Teológica, outro santo italiano, Tomás de Aquino, esboçou que viveu de 1225 até 1274. Pouquinho, né? Mas enfim, esboçou 5 argumentos, as 5 vias, para demonstrar a existência de Deus. Hoje, as 5 vias são mais conhecidas que qualquer outra parte da obra. A segunda via era o argumento da causa primeira, um argumento que, como grande parte da filosofia de Aquino, era baseado em outro argumento usado muito antes por Aristóteles, o grego, aquele. Assim como Anselmo, Aquino queria usar a razão para provar a existência de Deus. O argumento da causa primeira toma como ponto de partida a existência do cosmos, tudo o que há. Olha ao redor. De onde vem tudo? A resposta imediata é que cada coisa existe e é o que é porque teve um tipo de causa. Pense em uma bola de futebol. Ela é produto de muitas causas, da criação e fabricação das pessoas, das causas que produziram a matéria-prima e etc. Mas o que causou a existência da matéria-prima? E o que causou essas causas? Podemos retroceder e traçar esse caminho. E retroceder mais um pouco. Mas essa cadeia de causas e efeitos não acabaria sendo eterna? Aquino estava convencido de que não poderia haver uma série interminável de efeitos e causas precedentes que retrocedessem eternamente no tempo, um regresso infinito. Se houvesse um regresso infinito, significaria que jamais existiria uma causa primeira. Alguma coisa teria causado qualquer coisa que pensássemos ser a primeira causa, que também teria uma causa e assim infinitamente.
Mas Aquino pensava que, logicamente, em algum momento havia uma coisa que tinha desencadeado as causas e efeitos. Se isso for verdade, deve haver algo que não foi causado e que deu início à série de causas e efeitos que nos trouxe até onde estamos agora. A causa primeira, declarou ele, deve ter sido Deus. Deus é a causa não causada de tudo que existe. Filósofos posteriores deram muitas respostas a esse argumento. Alguns apontaram que, mesmo que concordemos com Aquino de que deve ter havido alguma causa não causada que deu início a tudo, não há nenhum motivo particular para acreditar que essa causa não causada fosse Deus. Uma causa primeira não causada teria de ser extremamente poderosa, mas não há nada nesse argumento para sugerir que ela precise ter qualquer das propriedades que as religiões costumam afirmar que Deus tem. Por exemplo, tal causa não causada não precisaria ser supremamente boa. Verdade. Tampouco teria de ser onisciente. Verdade também. Ela poderia ter sido uma espécie de onda de energia e não um Deus pessoal. Um caos, né? Outra objeção possível ao raciocínio de Aquino é a de que não temos de aceitar sua suposição de que não poderia haver um regresso infinito de efeitos e causas. Também é verdade. Como sabemos, para toda causa primeira que se possa sugerir como origem do cosmos, é possível perguntar: e o que a causou? Aquino simplesmente assumiu que, se continuássemos fazendo a mesma pergunta, chegaríamos a um ponto em que a resposta seria nada, é uma causa não causada. Mas não está claro se essa resposta é melhor do que a possibilidade de haver um regresso infinito de efeitos e causas, porque, na verdade, teria assim, é uma causa não causada ou nós não sabemos explicar a causa? É a questão, essa é a questão. Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, concentrados na crença em Deus e comprometidos com um estilo religioso de vida, formam um nítido contraste com Nicolau Maquiavel, pensador profano comparado por alguns ao demônio, que é o nosso próximo capítulo, que é sobre Nicolau Maquiavel com a história A Raposa e o Leão. E assim a gente vai ficando por aqui. E aí? Deus é uma causa não causada? Deus existe de fato? Não existe? É uma crença? É uma questão de fé? É uma questão filosófica? É uma questão científica? Então a gente fica aí com esses questionamentos para essa semana, nossa semaninha aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, né, dessa discussão aqui. E vamos em frente, tá bom? Fiquem bem, aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram, mas eu uso mais o Instagram. E aqui em cima tem a playlist já com todos os trechos que a gente já leu de Uma Breve História da Filosofia. Se você perdeu algum, pode ir lá que você vai encontrar todos os nossos trechinhos, tá certo? Essa coisa do ciclo infinito da causa não causada ou regresso infinito é sempre uma coisa muito mirabolante que me deixa sempre com muito pensamento. E se a gente tem um tempo circular ao invés de um tempo retilíneo? Será que a hipótese do tempo retilíneo que só vai para frente, ela é de fato a verdade absoluta? Ou será que é apenas uma verdade circunstancial para o nosso estágio? Será que o tempo é circular? Na verdade, nós somos a nossa causa e a nossa consequência? Fica aí esse questionamento, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, cuidem-se bem, um grande beijo, até a próxima e tchau! Tchau!